Rodestov. Amém. Hoje é mais um dia de festa. A congregação é reunida para a celebração de um novo mês, o mês de Tamuz. Mês de Tamuz. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse mês, tribo de Ruben. Amém? Amém. Amém. Tribo de Ruben. Eu não sei de que tribo você é. Eu falo todo mês, tem gente... Eu estou olhando para a Cláudia e já está rindo. Tem gente que fala que é da tribo de Judá. Mas não contente, diz assim, não, eu sou de Judá por pai e de Levi por mãe, para ficar bem Judá e Levi. Mas esse mês, não importa que tribo você seja, nesse mês todos nós somos rubenitas, todos nós somos da tribo de Ruben, todos nós fomos ajuntados a essa tribo nesse mês, e vamos entrar esse mês por essa porta dessa tribo, que é a tribo de Ruben. Os 3 primeiros meses do ano, o mês de Nissan, o mês de Iá e o mês de Sivan, completou o primeiro trimestre. As 3 primeiras tribos são as tribos do leste, as 3 tribos do leste: tribo de Judá, tribo de Issacar e a tribo de Zebulon, que foi a última agora. A gente começa um outro período agora, das 3 tribos chamadas tribos do norte, as tribos do sul, perdão. E a primeira dessas 3 tribos é a tribo de Ruben. Esse mês, o mês de Tamuz, é a tribo de Ruben. No mês que vem, a tribo de o mês de Ave, a tribo de Shimeon, e no mês de Elu, a tribo de Gad. São as 3 tribos do sul. Essas 3 tribos, o sul de Israel é o local quente de Israel. Então essas 3 tribos são ligadas a essa ideia de calor, calor das emoções, calor das reações, calor das consequências dessas reações. Por isso esse mês, e esse é o significado, na verdade, do nome de Tamuz, que significa calor. Alguns vão dizer, a literatura judaica também fala, a gente estava comentando aqui para esclarecer, porque algumas pessoas já perguntaram, né? Porque Ezequiel vai falar a respeito de um deus pagão chamado Tamuz, um deus pagão chamado calor. Eu não tem nenhum problema eu usar a palavra calor para outro significado. O hebraico tem muito disso. Usar, por exemplo, a palavra Yosef. Yosef é o nome de José, mas também tem um significado que é comum no hebraico. Aquele que acrescenta, Baal. Baal é dono, um senhor no sentido de dono. E é também o nome de um deus, Baal, que é um deus pagão. Então, no hebraico tem muito essa questão. Então, na verdade, Tamuz significa calor. E esse mês é marcado por uma data muito triste no meio judaico, no meio do povo de Israel, melhor dizendo, que são várias tragédias, citam-se 5 tragédias que aconteceram no dia 17 de Tamuz. Esse mês é marcado por tragédias no dia 17 de Tamuz, e o mês que vem é marcado por tragédias no dia 9 de Ave. Entre o dia 17 de Tamuz e o dia 9 de Ave são 21 dias que são chamados meio que dias tenebrosos, dias preocupantes, no sentido de... Essas 2 datas marcam grandes tragédias. Mas não precisa ficar com medo. Eu ficava no início da caminhada, quando eu fiquei sabendo dessas coisas, eu ficava meio preocupado. Esses meses, tipo assim, no calendário gregoriano, o mês de agosto, que é o mês do cachorro louco, é exatamente porque bate mais ou menos com o mês de Ave.
né? As coisas ruins acontecem no mês de agosto, né? Os grandes desastres. É mais ou menos o mês de Ave, por isso essa ideia judaica de que agosto, e acabou se espalhando vamos dizer assim, pela sociedade portuguesa e depois no Brasil, essa ideia de que agosto, o mês de agosto é um mês meio tenebroso, exatamente por causa do mês de Ave e esse conceito judaico. Oi? Isso, agosto, mês do desgosto. Essa ideia toda, na verdade, tem uma origem judaica por causa do mês de Ave. E aí, uma das tragédias foi a construção do bezerro de ouro, consequentemente, a quebra das 2 primeiras tábuas da Torá. Outro acontecimento é a cessação, né, o término do sacrifício diário na época do Segundo Templo ainda, a queda das muralhas de Jerusalém no Segundo Templo, a queima da Torá pelos romanos e a colocação de ídolos dentro do templo, dentro do santuário também nessa época. Na verdade, todos esses desastres, tanto agora no dia 17 de Tamuz, quanto no dia 9 de Ave, tem um único motivo. É a mesma causa de todos os desastres que acontecem na nossa vida. Muitas das vezes a gente passa por períodos da nossa vida que se assemelham, mal comparando, mas se assemelham a 17 de Tamuz. E outros períodos se assemelham a 9 de Ave. Porque a causa, na verdade, de todos esses acontecimentos desastrosos que o povo de Israel sofreu, a causa é o afastamento da Torá, o afastamento do Eterno, a escolha de seguir caminhos que não são os caminhos do Eterno, porque os caminhos do Eterno são caminhos de vida e de paz. Então, quando eu decido seguir outros caminhos, eu estou sujeito a esse tipo de acontecimento, a grandes desastres na minha vida. Eu estava comentando com a Cláudia, e eu não vou entrar em detalhes da frase que eu pensei hoje, mas eu até escrevi aqui, porque eu não sei se eu vou conseguir explicar ela, mas eu acho que eu vou conseguir dar um entendimento assim por cima. Diz assim: crer na obra sacrificial de Yeshua é ter garantido que viveremos a realidade do céu no mundo vindouro. Então, quando eu creio no Mashiach, eu creio na obra sacrificial do Mashiach, é garantia de que eu vou, no mundo vindouro, eu viverei a realidade do céu. Mas obedecer os mandamentos e os preceitos de Deus descritos na Torá e em toda a palavra é garantir também que viveremos a realidade do céu no mundo presente. Então, além de esperar com muita fé e muito amor essa realidade do céu no mundo vindouro, eu posso experimentar essa mesma realidade no mundo presente, na minha vida hoje, vivendo os preceitos da Torá, vivendo os mandamentos de Deus, porque é em obediência ao Eterno que eu experimentarei a realidade do céu hoje. O reino de Deus hoje, é isso que Yeshua o tempo todo falava. O reino de Deus está diante de vós, o reino de Deus veio a vós, e o reino de Deus é Deus reinar em mim, é eu estar sujeito à vontade do Eterno em minha vida, e então saberei, conhecerei e viverei a realidade do céu hoje, no mundo presente, na vida presente. E todos esses desastres, como eu falei, são frutos de viver o seu próprio reino, o seu próprio governo. Mas é por isso que a palavra Tamuz, a gematria dela, ou melhor, o dia 17 de Tamuz, depois eu vou falar da gematria dela, mas o dia 17 de Tamuz, 17, é a gematria da palavra bom. Então, ao mesmo tempo que essa data é marcada por grandes desastres e grandes consequências terríveis para Israel, para o povo de Deus, a data, em sua gematria,
significa ou pode significar a palavra bom. Porque a literatura judaica vai dizer que com a revelação do Mashiach, com a revelação do Messias, essa data, essas consequências tenebrosas se tornariam em algo bom. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, se tornarão no Mashiach brancos como a neve. Acabamos de cantar aqui, branco como a neve. A pastora falou que eu me lembrei da Batista, é verdade. Toda ceia cantava, é verdade. Então, essa data no Mashiach, com a revelação do Mashiach, ela se transforma em algo bom. Por quê? Porque todos esses erros que resultaram nessas consequências, havendo arrependimento no Mashiach, tudo isso é passado, tudo isso se torna branco como a neve. E eu posso viver agora uma nova realidade, um novo contexto, uma nova realidade. Outra coisa interessante do mês de Tammuz, está todo mundo no mês de Tammuz aí? Ok? Estamos todos dentro do mês. Não fique com medo como eu ficava. Porque Tammuz também, aí a gematria agora, Tammuz dá 453, que é a mesma gematria da palavra Tagen, que significa proteção, escudo. Então o Eterno está dizendo assim para mim e para você, olha, por mais que você enfrente dificuldades, a gente leu a paraxá da semana passada, falando dos gigantes, né? Por mais que a terra apresente gigantes diante de vocês, não tenham medo, porque eu sou a tua proteção. É isso que o Eterno está dizendo esse mês. Na vida, na caminhada no deserto, na caminhada no tempo, nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E Ele é a nossa proteção. Ele vai à nossa frente e Ele é o nosso escudo e proteção. Ele é a nossa vitória. Porque só existem duas possibilidades de medo. Lá o povo de Israel, a gente leu na porção dessa semana que passou, o povo de Israel ficou com medo de entrar na terra. Ou seja, quando eu não estou debaixo da vontade do Eterno, quando eu não estou conectado com a vontade dEle, quando eu não confio no Eterno, o medo está sobre mim. Porém, assim como Josué, quando a minha atitude é de confiança no Eterno, e eu estou caminhando de acordo com a palavra do Eterno, o medo está no meu opositor. O medo estava lá em Jericó. O medo do Eterno veio sobre eles. E eles venceram a batalha, eles venceram a cidade, e o muro caiu, enfim, eles venceram. Confiar no Eterno é tirar o medo. O medo cairá no inimigo e não em nós. Nós andaremos em confiança em vitória nele. Por isso, o mês de Tammuz também fala disso, de confiança, fala de proteção, fala de viver debaixo do escudo do Eterno e da proteção dele. Amém? E o terceiro tema aqui, para a gente encerrar, o terceiro tema que eu gosto muito quando fala disso, porque eu tenho para mim que é um ponto essencial para a gente que vive a restauração. Diz assim que o hassidismo, né, que seria a linha mais mística do judaísmo, o judeu pentecostal, não grave isso não, o judeu pentecostal, ele diz assim, o hassidismo explica que a tribo de Ruben, tem uma ligação com amor a Hashem. Não basta estudar a Torá e cumprir os mandamentos de maneira superficial, tudo deve ser feito com fervor e amor. Está escrito no primeiro parágrafo do Shema, amarás a Hashem, amarás o Eterno, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Esse amor está ligado ao nome Ruben. Quando Ruben nasceu, Leia disse, Reu Ben, que quer dizer, olhe e verás o meu filho. Então, segundo a literatura judaica, a tribo de Ruben é marcada por esse chamado ao amor ao Eterno. Ali a história de Ruben vai falar, por exemplo, a mandrágora, né? Aquela flor que está ali. Leia tinha parado de ter filhos, e Ruben, que era o primogênito, inclusive dela,
foi atrás de uma solução para a mãe dele. E ele foi atrás e encontrou essa planta que diziam que tinha um poder de fertilidade. E ele então conseguiu encontrar essa planta e levou para ela. Então eles vão dizer que a relação que Rúben tinha com Leia era muito forte e era uma relação de muito amor à mãe dele. E eles trazem essa relação de amor de filho para com a mãe, como a de Rúben, como um exemplo do amor que a gente deve ter com o Eterno. Porque é nesse amor, amarás o teu Deus de todo o teu coração. É nesse amor dele para conosco e de nós para com ele que nós nos tornamos filhos de Deus. E ele então dirá: olha aí, o meu filho. Ele nos ama como um pai e nós devemos amá-lo como um filho amoroso que ama o pai e deseja agradar o pai, deseja procurar o que fazer em amor ao pai. Como agradar o meu pai? E aí então nós nos tornaremos filhos de Deus. Por isso que Yeshua nos ensinou isso de uma maneira linda. Se você quer o exemplo de... eu estou falando óbvio, tá? Para vocês. Vocês sabem muito bem disso. Mas o maior rabino, o maior doutor da lei, o maior praticante da Torá, o nome dele se chama Yeshua. Eu já ouvi essa frase e eu também gosto muito de que o maior escrito a respeito da Torá, o maior escrito judaico, depois do texto propriamente dito do Tanar, o maior escrito judaico, de estudo judaico, é a Brit Hadashah. Na Brit Hadashah você tem tudo que está na Torá, quando bem entendido, quando ainda não é deturpada aquilo que está sendo dito. Se você ler do jeito que está ali, sem ouvir os teólogos, se você ler do jeito que está ali, é o maior e melhor texto judaico de todos os tempos, explicando a Torá, explicando os profetas, explicando os livros históricos. Por isso que Yeshua vai dizer, lá em João 1, estou acabando, João 1, verso 12. No entanto, a todos que o receberam, aos que depositaram confiança na pessoa e no poder dele, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus, não por causa da linhagem, impulso físico, nem por vontade humana, mas por causa de Deus. Você é um Reuben, um filho de Deus, um filho do Eterno. Esse é o mês de Tammuz. E quando ele diz aqui a prática dos mandamentos, a literatura judaica vai dizer, Rambam, na verdade, vai dizer, eu estava lendo essa semana no Vestinantã, vai dizer o que a gente também já falou aqui. Vai dizer que cumprir a Torá por medo ou por interesse é um cumprimento imaturo da Torá. É como se nós fôssemos crianças na fé. Muitas das vezes a criança age por interesse ou por medo. É válido no momento e no período em que eu sou apenas uma criança. Eu vou agir por interesse ou por medo. Porém, quando nós nos tornamos adultos na fé, o interesse e o medo precisam ir embora. Porque a maturidade espiritual precisa chegar na gente. E aí então, observaremos os mandamentos da Torá, não mais por interesse ou medo, mas por amor ao Eterno, porque somos adultos e fazemos aquilo que agrada ao nosso Pai, simplesmente porque o amamos. E isso é que vem em primeiro lugar. Amém?
Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno.